A natureza da igreja. Chegamos à lição de número 3, que será apresentada a milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil no próximo domingo, em nossas igrejas também. Então eu fico muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para juntos prepararmos a nossa próxima aula. Professor, eu sou o Lucas Gomes, superintendente e professor de Escola Bíblica Dominical, e fico muito feliz em saber que estamos juntos para mais uma sessão de conhecimento. Hoje falaremos sobre a natureza da igreja, ou seja, o que é a igreja. Vamos entendê-la nos seus pormenores. Só encostei a porta aqui porque tem um dog ali fazendo barulho e eu não quero que ele nos incomode. Bom, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva neste canal. Isso é muito importante, em todos os vídeos eu peço, porque a maioria das pessoas assistem às aulas, mas não deixa o seu like. É algo assim tão simples, um gesto tão pequeno, mas que possui um peso tão grande, porque demonstra que o conteúdo é bom e que o YouTube pode lançá-lo para milhares de pessoas, tá bom? Então eu conto com você. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, pois tem muita coisa bacana acontecendo aqui no canal. Você pode aí vasculhar e eu tenho certeza que será muito bom para você, tá bom? Logo na introdução, nós temos algumas perguntas que serão respondidas durante essa aula. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Então veja, hoje existem muitas igrejas, e eu me refiro não somente a denominações, mas a estilo de igrejas, tá? Quem gosta de rock tem a igreja, quem é gay tem a igreja, quem é hétero tem a igreja, e aí vai, tá? Todavia, como identificar uma igreja como genuinamente cristã? Ou seja, uma igreja que segue a Cristo, tá? Porque observe que existe no mundo um discurso de que Deus é amor e Deus aceita todas as pessoas e que o Deus cristão ele é vingativo, ele é cruel, ele é selecionador, e não é bem isso. A própria palavra de Deus, essencialmente, ela já realiza toda a seleção que deve ser feita. E essa seleção, ela acontece não diante de uma posição social, de um status, não. Essa seleção ela acontece diante daqueles que servem ou não servem a Deus, ponto. E a Bíblia apresenta os critérios para aquele que quer servir a Deus. Então, quando a pessoa ela não se enquadra nesses critérios, ela mesmo se exclui, tá? Então, hoje nós descobriremos o que define uma igreja genuinamente cristã. Primeiro, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Depois, nós falaremos sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. E por último, nós falaremos sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Bom, não esquece de deixar o like e se inscrever, tá? Eu só repeti aqui porque eu sei que você se esqueceu. Você veio até aqui e ainda não deu like. Vamos lá. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Vamos lá então. Uma igreja genuinamente cristã é centrada em Jesus. Nós vemos muitas igrejas por aí que são centradas em seus líderes, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se o líder peca, a igreja fecha. Se o líder comete um erro, gera um escândalo, as pessoas se desviam e não se firmam mais em Cristo. Bom, é uma prova de que as pessoas que ali estavam e a própria igreja ali aberta não estava fundamentada na pessoa de Cristo, mas sim em pessoas, tá? Uma igreja genuinamente cristã, ela não se fundamenta em pessoas, ela não se fundamenta na instituição, ela se fundamenta em Cristo. Ou seja, aconteça o que acontecer, nada abalará a fé dessa igreja, porque ela está fundamentada em Cristo. Além disso, uma igreja genuinamente cristã, ela é centrada nas escrituras. Então a base desta igreja é a Bíblia.
tá? Ela não vai pregar outra coisa, não vai crer em outra coisa a não ser a Bíblia, e nada estará acima da palavra de Deus. Essa igreja, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito Santo. E olha que bacana. Ela é habitada pelo Espírito Santo, dirigida por ele, capacitada por ele. Então, assim, o Espírito Santo é o grande maestro dessa igreja. Nós temos um exemplo disso em Atos capítulo 8, quando Filipe foi orientado pelo Espírito Santo a acompanhar o carro do eunuco. E aí partiu do Espírito o interesse em dizer, acompanha o carro. E veja que não foi Filipe quem teve o interesse, mas ele foi porque ali ele deu uma demonstração de uma igreja guiada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, tá? Então uma igreja hoje genuinamente cristã, a voz a ser ouvida é a do Espírito Santo, não somente por parte das pessoas, os membros da igreja, mas também os líderes, tá? É muito fácil o líder subir na tribuna e falar assim, olha, o Espírito Santo está dizendo isso, isso e isso, e o povo tem que cumprir. Agora, uma igreja genuinamente cristã, inclusivamente os líderes, se submetem também à voz do Espírito Santo. Então, o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, e sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Então, anota aí 3 coisas importantes que uma igreja que se diz genuinamente cristã precisa. Primeiro, estar centrada, baseada e centrada em Cristo, na sua palavra e sendo dirigida pelo Espírito Santo, tá? O segundo tópico nos fala sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Local e visível. Quando nós falamos da igreja local e visível, nós estamos falando de uma igreja que possui um endereço, da igreja que possui um CNPJ, da igreja que faz parte de uma denominação, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, entre outras que existem no nosso país. E esta igreja, ela pode ser vista, sendo então representada por cada um dos crentes que ali estão. E aí nós temos crentes de diversas idades, de diversos tamanhos, de diversas classes sociais. Ali se constitui uma igreja visível, tá? Agora, quando nós falamos da igreja universal e poderíamos até chamar de invisível, nós estamos nos referindo a uma igreja que não se prende ao espaço geográfico e também não se prende ao tempo. Então nós estamos falando não somente dos cristãos que estão vivos, mas também estamos falando dos cristãos que já partiram para a eternidade. A Bíblia nos dá exemplos da igreja local, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, que foram destinadas, por exemplo, à igreja da Galácia, as igrejas da região da Galácia, a igreja de Corinto, na região da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, enfim. Quando o texto bíblico nos aponta esses locais, está falando de uma igreja visível. Todavia, essa comunidade de crentes, ela vem se ajuntando durante os milhares de anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta igreja que será arrebatada. Isso quer dizer que a denominação, a estrutura da igreja não será retirada da terra, mas este corpo místico de Cristo, este organismo vivo que é a igreja, será então arrebatado e retirado da terra. Quais são então as particularidades dessa igreja local? Observamos que essas igrejas locais possuem as suas particularidades, os seus problemas encontrados em uma e não na outra, enfim. Então, quando a gente fala de igreja local, não existe uma igreja perfeita. Por quê? Os costumes, as virtudes ou as falhas de uma não serão encontradas na outra. Todavia, ela tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Então,
Uma pessoa que procura uma igreja perfeita, no que tange a uma igreja local, uma igreja visível, ela está totalmente equivocada, porque o que é a igreja? É uma comunidade de pessoas que foram regeneradas, que foram livres do poder do pecado. Todavia, essas pessoas, elas ainda, nos seus momentos de fraqueza, tropeçam, caem. Todavia, ao reconhecerem essas falhas, elas recebem igualmente a oportunidade de estarem de pé novamente diante de Cristo. Então não haverá igreja perfeita. Agora, quando nós falamos, sim, dessa igreja universal e invisível, nós estamos falando de uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que está se preparando para se encontrar com o noivo. Veja só, a igreja universal e visível é formada por todos os crentes regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. É importante diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Então, veja, no bairro onde moro, aqui em São Paulo, existem diversas, mas assim, diversas denominações. Todavia, todos somos corpo de Cristo, somos uma única igreja. O terceiro tópico nos fala então sobre a igreja na dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Veja que quando nós falamos da igreja local, quando nós falamos da denominação, ela pode se dividir aos montes, tá? Porque essas divisões elas são sempre com base em conflitos e interesses humanos. Agora, quando nós falamos da noiva, quando nós falamos da igreja de Cristo, invisível e universal, ela é indivisível, porque ela compõe o corpo místico de Cristo. E esse corpo está unido pelo Espírito Santo que age nas suas articulações, trazendo então harmonia, trazendo leveza, trazendo ligamento. Basta nós compreendermos o que o salmista disse no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Então veja que o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele é um dos símbolos, né? O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo do Antigo Testamento, e aqui o salmista diz que a união é comparada ao óleo, é comparada à unção. Então veja que onde o Espírito Santo de Deus está, ali haverá unidade. Então, mesmo havendo diversas denominações, somos uma única igreja, desde que esta tenha a pessoa de Cristo como o seu foco principal, se fundamente na palavra de Deus e tenha a orientação do Espírito Santo. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever neste canal. Tudo que subir aqui, você será o primeiro a ser notificado. Eu já convido você a participar da próxima aula, que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. Está imperdível e eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Fique com Deus. Até a próxima.